Pai, obrigado, Senhor. Graças nós te damos, Pai, porque temos essa certeza, porque podemos ter essa certeza, Pai, de que o Senhor está sempre conosco, o Senhor não nos abandona, o Senhor tem cuidado de nós e a nossa confiança está em Ti, Pai. Nós te louvamos, Pai, te engrandecemos, reconhecemos, Pai, o Teu senhorio sobre as nossas vidas. Por isso nós queremos abrir o nosso coração para recebermos de Ti a Sua palavra. Tudo aquilo que precisarmos ouvir, Pai, que caia no nosso coração, no solo fértil e frutifique, Pai, para alcançarmos todos aqueles que estão ao nosso redor. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Quantos creem? Você pode se sentar. Obrigado, queridos. Aleluia! Glória a Deus! Vocês estão bem? Glória a Deus. Aleluia. Eu vou perguntar de novo, porque eu acho que você ainda não escutou. Vocês estão bem? Oh, glória a Deus. Aleluia. Quero manifestar a minha gratidão ao pastor Isaías, à irmã Ana Fábia, pelo convite, né? Sempre uma convocação, o convite desse abençoado. Nós estamos aqui para ministrarmos um pouco da palavra do Senhor, e mais ainda sobre um tema tão gracioso, que é falar sobre família. Quantas famílias nós temos aqui? Glória a Deus por isso. E eu, antes de começar, eu queria apresentar a nobre e digníssima Xênia. Poderia ficar de pé. Essa é a dona dos troços, viu, gente? E tem um jovem por aqui também, o Áquila. Por favor. Aleluia. Temos também a Rebeca, que está lá na outra salinha, lá junto com os adolescentes. Não é mais salinha não, né? É outro nível agora, né? Já está nos adolescentes. Então, queridos, nós estamos casados há 21 anos, graças a Deus por isso. E continuaremos assim até Jesus voltar. Amém? O Áquila tem 16 anos e a Rebeca tem 12. E nós estamos juntos, amados, aqui nessa terra, cumprindo o propósito do Senhor. E nessa noite nós vamos compartilhar um pouco a respeito sobre finanças na família. Amém? Se a gente pudesse trazer um tema para essa ministração, você poderia colocar aí: a paz que cabe na minha casa. A paz que cabe na minha casa. Quantos gostam de viver uma vida em paz? Eu tenho certeza que nós temos desejado a cada dia mais desfrutarmos dessa paz, desse shalom de Deus nas nossas vidas. E quando nós falamos sobre finanças, muitas vezes esse é um tema que às vezes tem roubado a nossa paz, ou tem incomodado a nossa paz. Mas essa não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que a gente desfrute de uma vida abundante, suprida, constante em todos os momentos da nossa vida. Você está comigo? E quando a gente fala sobre finanças no meio cristão ou na igreja, às vezes esse tema ele soa como algo natural, como algo comum, como algo frio, como algo técnico, até mesmo alguns podem julgar como algo carnal, porque nós estamos falando de dinheiro. Mas sabe, amados, a Bíblia fala sobre essa temática relacionada a dinheiro, recursos, sustento, provisão, muito mais do que qualquer um outro assunto que você possa pensar. Fala muito mais do que salvação, fala muito mais do que cura, fala muito mais do que unção. Então, isso nos traz a responsabilidade de entender que esse é um assunto importante. Diga, é um assunto importante. Mas quando a gente fala sobre dinheiro, amados, esse tema ele vai muito mais além. Ele fala de organização, ele fala de provisão, ele fala de trabalho, ele fala de planejamento, ele fala de sustento na nossa casa. E tudo isso são temas que são profundamente espirituais. Aleluia! E isso toca diretamente
com a vida de uma família. A casa, ela não desorganiza, amados, apenas quando falta dinheiro. Aleluia. Muitas vezes ela desorganiza quando falta direção, quando falta instrução. Há muitas famílias, amados, que entram nessa falta de paz, não por causa de falta de dinheiro ou de recurso, mas por falta de orientação, por falta de um direcionamento. Entra salário, mas não entra uma ordem. Entra renda, mas não entra clareza. E quando a clareza falta, amados, a ansiedade, ela tende a crescer. Porque na nossa mente, nessa esfera, o diabo ele é rápido para trazer condenação. E agora? Como é que tu vai pagar essas contas? E agora? Como é que tu vai dar o sustento? E agora? Como é que vai ser a escola das crianças? E agora? E agora? Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga assim, e agora? Essa pressão sobe, essa pressão ela aumenta, e aí as pessoas começam a viver uma vida de improviso. Diga, eu não fui chamado para viver uma vida de improviso. Quantos creem nisso? Quantos creem que Deus é a fonte, Ele é a provisão? Sim ou não? Mas e por que às vezes as coisas não têm dado tão certo? Por que a gente tem improvisado tanto? Muitas vezes é por falta dessa clareza, é por falta dessa organização. Mas nós nessa noite, amados, vamos entender um pouco a respeito do que a palavra, do que aquilo que Deus traz ao nosso coração a respeito de vivermos essa vida com paz na área financeira dentro do nosso lar. E eu tenho certeza que você vai sair daqui compreendendo e desfrutando dessa paz que está disponível para você. Amém, amados? Você pode abrir a sua Bíblia lá em Provérbios 24. Provérbios 24, a partir do versículo 3, ele diz assim, com a sabedoria edifica-se o quê? A casa, e com a inteligência ela se firma. Ou seja, existem orientações diferentes aqui relacionadas ao nosso comportamento dentro do nosso lar. No versículo 4 ele continua, pelo conhecimento se encherão as câmaras ou os compartimentos de toda sorte de bens preciosos e deleitáveis. Então, amados, a Bíblia não apresenta uma casa sólida sendo construída apenas por emoção, mas por sabedoria, inteligência e conhecimento. Diga sabedoria, conhecimento e inteligência. O que é sabedoria, amados? É quando nós colocamos em prática o conhecimento. Você está aqui durante essa noite porque você deseja receber algo da parte de Deus, o conhecimento a respeito da palavra, para que a gente possa colocar com a sabedoria de Deus em prática aquilo que Deus vai ministrar ao nosso coração durante essa noite. E a inteligência, amados, é essa conexão entre os dois, a sabedoria e o conhecimento. Tiago 1,5 diz que se precisarmos de sabedoria, é só pedir a quem? Ao Pai, que Ele vai nos dar liberalmente. Então, queridos, qual é a minha parte? Procurar me deleitar nos conhecimentos,
procurar colocar em prática aquilo que a palavra de Deus diz ao nosso respeito, com direcionamentos, com instruções, para que eu possa, com sabedoria, edificar a minha casa. E, consequentemente, eu farei com que os meus celeiros se encham de toda sorte de bens, preciosidades e tudo aquilo que nós possamos desfrutar da bondade de Deus. Amados, isso quer dizer que a vida financeira ela vai precisar de diagnóstico, de acompanhamento, de planejamento, de um uso inteligente do dinheiro que chega nas nossas mãos. Não é de qualquer jeito. Nós precisamos sermos guiados, amados, até para gastar o nosso dinheiro, para investir o nosso dinheiro. A nossa vida não é pagar conta, não é pagar boleto. Diga, tem que sobrar. Eu vou dizer, tem que sobrar. Se não está sobrando, amados, tem alguma coisa errada. Concorda comigo? E talvez nessa noite, talvez não, eu vou dizer com toda certeza e pela fé, Deus vai trazer a solução para cada um de vocês que estejam precisando de um direcionamento da parte dele nessa noite. Luz está chegando. Deus quer visitar na sua casa. Deus quer fazer morada na sua casa. Deus quer arrumar a sua casa. Deus quer ordenar na sua casa. E muitas vezes a gente aqui não tem deixado Ele trabalhar. Porque a gente tem agido da nossa própria forma, agido sempre com os nossos desejos, com os nossos direcionamentos, sempre pensando na necessidade. Ei, a nossa fonte é Ele, amados. Eu não tenho que estar preocupado com a fonte. Eu tenho que pensar em como usufruir da melhor forma o que tem chegado nas minhas mãos. Sendo guiado por Ele. A Bíblia não separa, amados, a espiritualidade da realidade da casa. O Deus que salva a nossa alma é o mesmo Deus que orienta o nosso caminho. O Deus que perdoa os nossos pecados, ou que perdoou os nossos pecados, é o mesmo Deus que ensina sobre diligência. O mesmo Deus que cura é aquele que ensina sobre organização e planejamento. Mas o que eu preciso fazer, amados? Ouvir e praticar a palavra que tem chegado ao meu coração. Quando eu olho para a palavra, amados, eu percebo a cada dia que Deus se importa com o coração da minha família, que Deus se importa com o convívio da paz que precisa reinar dentro da minha família. Deus se preocupa com aquilo que sai da minha boca para abençoar a minha família. Deus se preocupa, amados, com aquilo que eu tenho administrado. Não é uma preocupação de peso, é uma preocupação no sentido de cuidado, de zelo. Entende o que eu estou falando? Em muitas vezes, amados, nos nossos lares existe a fé. A fé pode estar presente, mas a ordem não. Existe uma desorganização, existe uma bagunça, existe uma confusão. Ah, mas eu sou da fé. Mas e aí, as nossas ações, será que tem correspondido com aquilo que entendemos sobre a palavra da fé? Aleluia. Existe a boa intenção, amados, mas não existe uma metodologia, uma forma de fazer as coisas, e a gente vai caminhando e fazendo assim de todo jeito, todos os dias das nossas vidas. E os nossos filhos estão vendo o nosso comportamento. E sabe o que é que isso vai acontecer? Isso vai ser replicado, possivelmente, na construção da família deles. Aleluia. Nós estamos falando sobre finanças da família, amados. Aí eu te pergunto, a minha família tem aprendido a administrar o que Deus tem colocado em minhas mãos?
Essa responsabilidade, ela é minha, ela tem a parcela do meu cônjuge, mas o ensinamento que eu estou construindo para os meus filhos depende das minhas atitudes dentro do lar. O meu comportamento, tudo aquilo vai refletir numa construção na vida dos nossos filhos. Lá em Deuteronômio, amados, 8:18, a palavra do Senhor diz assim: antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele, diga, é Ele, que te dá forças para adquirires riquezas. Essa palavra força, amados, ela está relacionada a habilidades. Nós temos habilidades sobrenaturais que vêm do alto, amados, que vêm do Senhor. É fato que nós vamos procurar o conhecimento, nós vamos nos dedicar para sermos bons profissionais e, consequentemente, nós recebermos bons salários. Mas se isso chegar nas nossas mãos e nós não dermos conta da melhor forma, nós estamos colocando o nosso dinheiro no ralo adentro. E essa não é a vontade de Deus. Ei, o trabalho, amados, nunca foi maldição. Aleluia. O trabalho nunca foi maldição. Ei, ser organizado não é falta de fé. Aleluia. Planejamento não é carnalidade. Aleluia. E administrar bens não são coisas do mundo. Aleluia. Tudo isso são ações, amados, que nós, cristãos, filhos de Deus, precisamos replicar conforme a palavra nos traz como orientação. Amém, amados? Então, dentro disso, eu quero entrar aqui construindo com você um conhecimento a respeito dessas bases para termos uma boa administração financeira dentro do nosso lar, dentro da nossa família. O problema, amados, não é só dinheiro. É falta de clareza, é falta de instrução, é falta de orientação em muitas das vezes. Tem faltado dinheiro na sua vida? Tem faltado dinheiro na sua vida? Tem ou não? Tem não, amados. Eu tenho certeza que não tem. O dinheiro tem chegado. Mas como eu tenho administrado, aí é que eu preciso parar e analisar o que é que está acontecendo. Será que se eu ganhasse mais, iria resolver tudo? Talvez não. Se aquele aperto que a gente talvez esteja passando, passasse, a paz voltaria dentro de casa? Talvez não, porque o problema não é dinheiro, não é falta dele, é comunicação. E aí a falta de comunicação dentro do lar rouba essa paz. Ah, mas eu estou orando a Deus para que uma porta se abra e a minha casa entre nos trilhos. Será que é só isso que vai resolver o seu problema? Essa porta se abrir? Em nome de Jesus, que ela se abra hoje. Se for só ela, que ela seja aberta hoje. Se você quiser, eu lhe dou um molde de chave. Mas tudo isso, amados, nem sempre vai roubar, vai construir um problema na nossa vida. A falta de dinheiro, a falta de recursos. Mas, na maioria das vezes, é essa clareza do que eu faço com o que tem chegado em nossas mãos. E aí eu te pergunto, você sabe quanto entra de recursos financeiros na sua vida? Na vida da sua família? Você sabe quanto sai de recursos financeiros na sua vida? Na vida da sua família? Você entende o que é essencial e o que não é essencial? Você entende o que é supérfluo? Isso são só questionamentos. Ah, mas isso é besteira. São essas besteirinhas
que justamente podem estar desorganizadas dentro do nosso lar, e a gente vai se acomodando e achando que o problema é só falta de dinheiro. E aí, se eu conseguir corrigir uma dessas coisas, nós iremos viver muito melhor do que hoje nós temos vivido. O que é que tem roubado a sua paz, amados? O que é que tem roubado a paz do seu lar? O que é que tem tirado o teu sono? Ah, não, é porque eu estou apertado. Então, vamos construir nessa noite algumas bases para que a gente consiga entender essa situação. Quando a gente fala sobre realizar um diagnóstico, isso não é uma sensação. Isso é, amados, a realidade que eu preciso ter ao conhecer a minha vida financeira. Quando você tem algum sintoma, alguma enfermidade física, você se direciona para onde? Vai direto na farmácia e... eu estou com essa dor aqui, me dê um remédio aí. É assim? Algumas vezes é, né? E o farmacêutico vai lá e prescreve, mas esse não é o caminho. Resolveu, mas foi um paliativo. Qual é o caminho correto? Eu procurar um pronto atendimento. E quando eu quero um diagnóstico preciso, eu vou compartilhar com o médico os meus sintomas. Eu estou sentindo essa dor nesse dedo, quando eu faço assim, dói, não dói. E aí ele vai dizer para você, ó, eu não consigo te dar um diagnóstico apenas com essas informações. Vou te prescrever exames complementares. Aí passa um raio-x, passa uma tomografia. Por quê? Com os exames de laboratório ou os exames de imagem, ele vai conseguir ter um diagnóstico mais preciso da minha realidade, daquele sintoma no meu dedo para poder me medicar. É assim ou não? Para poder passar o tratamento correto. Então, para cada um de nós, amados, para cada uma das nossas famílias, para cada uma das famílias aqui representadas, o diagnóstico vai ser para você. Então, a solução, o tratamento vai se aplicar à sua realidade. Mas o que é que você precisa saber? Eu preciso saber, amados, quanto é que entra na minha família? De dinheiro, quanto é que eu ganho? Quanto é que a minha esposa ganha? Os meus filhos que moram na casa, eles ajudam financeiramente? Quanto é que eles podem contribuir com esses recursos? Olha lá, um item foi levantado. E aí vem, quanto é que eu tenho de despesas fixas? Quanto é que sai para manter a minha casa? Quais são desses valores que têm valores, quais são dessas saídas que têm valores que podem oscilar? Como a energia, como a conta de água, telefonia, porque vai depender do meu consumo. Aí eu pergunto, dentro dessas situações, quais são as coisas que tem, quais são as saídas que eu tenho tido com supérfluos? Com situações que não são essenciais para mim naquele momento. Ah, Cleanto, mas o que não é essencial? Você é quem vai dizer, não sou eu. Você é quem vai saber o que é essencial para você. Talvez para você, lanchar todo final de semana seja essencial. Talvez para outras famílias, não. Talvez comprar roupa todo mês seja essencial para você, mas para outras famílias, não. Então, o essencial vai depender daquilo que você considera como importante naquele momento. O que eu preciso mudar? Hábitos de desorganização. De desorganização aonde? Eu não saber para onde, nem quanto entra, nem quanto sai. E nem para onde está saindo. Sai de todo jeito. Abra lá em Lucas 14, 28. Lucas 14, 28, ele diz:
Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Ei, Jesus não estava só ensinando aqui sobre matemática. Aleluia. Ele estava ensinando sobre responsabilidade. Se você começou, veja se você vai ter recurso para terminar. Ei, isso aqui não é falta de fé. Aleluia. Às vezes, amados, nós estamos colocando a nossa família em um desgaste por viver por impulso. Não, essa parcelinha dá para a gente pagar. Encaixa aqui e a gente vai pagando. Ei, amados, pagar contas não requer de nós fé, não, requer responsabilidade. Aleluia. Você está aqui? Vocês estão entendendo alguma coisa? Vocês estão tão em silêncio. Me ajude, eu preciso dessa interação. Dê um amém de vez em quando. Para saber se você está recebendo ou não. Aleluia. Eu sei, amados, que quando a gente toca nesses assuntos, muitas vezes mexe com a nossa vida. Mas às vezes a gente fica tão confortável em não querer saber, porque já está se acostumando, já se acostumou com a paisagem. Mas Deus tem o melhor, amados. Deus tem muito mais. Mas para que esse mais eu possa usufruir, eu preciso resolver agora. Para hoje. Ei, onde não existe clareza, amados, o que é que vai reinar? O improviso. E Deus não é um Deus de improviso. E onde o improviso governa, amados, a paz vai embora. Porque vive uma vida só de gambiarra. Só tapando o buraco. Enganando a si mesmo. Eita, esse mês deu certo. Mês que vem, seja o que Deus quiser. Não. Não é assim que Deus quer que a gente viva, amados. Deus quer que a gente viva em paz. Ah, Cleanto, mas qual é o primeiro passo para me reconstruir essa paz dentro do meu lar? Aí você vai anotar, primeiro passo, realizar um diagnóstico na minha casa. A ordem, amados, ela começa quando a casa para de fugir dos números. Eu não tenho que fugir da realidade, eu tenho que encará-las e procurar resolver. Amém, amados? O casal precisa sentar, a família precisa olhar. Ei, a realidade, ela precisa ser nomeada. Qual é o problema? É esse problema aqui, nós vamos sentar, vamos orar e vamos agir e resolver. E o diagnóstico, ele dura quanto tempo? E aí você vai fazendo essa relação, receitas, despesas, durante 30, 60, 90 dias, para que você consiga enxergar a sua realidade, ter o seu diagnóstico. Com base no seu diagnóstico, você vai entender, rapaz, o meu dinheiro está saindo demais para isso aqui. Espera aí, eu preciso ajustar aqui. Você está comigo? Segundo passo, classificar as entradas e as saídas. Entradas fixas, entradas variáveis. Quanto é o meu salário? Ah, não, eu ganho por comissão. Ah, todo mês eu tenho um extra. Olha lá. Quais são as minhas saídas fixas? Quais são as saídas fixas com valores variáveis? Quais são as saídas arbitrárias? O que são saídas arbitrárias? São coisas que aconteceram. Quebrou um cano, lá vai ter que consertar, só que não só quebrou o cano do banheiro, você teve que tirar a cerâmica, aí tem que fazer, e assim vai. Então, essas saídas, tudo isso a gente tem que catalogar. Eu preciso ter o domínio da informação, diga domínio. Dentro disso, amados, muitas vezes essa ação ela vai parecer cansativa, enfadonha,
Mas eu só vou ter o diagnóstico preciso da minha situação se eu me dedicar a fazer aquilo ali. Eclesiastes 10:18, ele diz: pela muita preguiça desaba o teto, e pela frouxidão das mãos goteja a casa. Ei, a preguiça, ela não pode roubar a nossa paz. A preguiça, ela não pode ser um combustível para impedir o avanço da nossa vida. Amém? Eu comento sempre sobre isso. Provérbios, amados, fala tanto sobre a preguiça. Aí eu fico pensando, naquele tempo, quando foi escrito Provérbios, já se falava sobre preguiça. Imagina hoje, com muitas facilidades que a gente tem em nossas mãos. Nós não podemos relaxar, amados. Ei, não é só sobre uma preguiça física, é sobre o relaxamento de administrar a nossa casa. Quando a gente vive de todo jeito, de forma relaxada, nós estamos agindo com preguiça, e isso pode fazer com que o meu teto desabe. Aleluia! O teto da minha casa desabe, se eu não tiver cuidado de conhecer a realidade financeira do meu lar. Terceiro passo, um orçamento com propósito. O que seria o orçamento, amados? É eu saber para onde o meu dinheiro está indo. O diagnóstico é saber para onde o meu dinheiro já foi. O orçamento é para onde eu quero que o meu dinheiro vá. Entende a diferença? Então, dentro disso, eu preciso destinar o meu dinheiro de forma prudente. Primeiramente, honrando a Deus. Eu não sei, amados, como é que um cristão vive uma vida sem entregar o seu dízimo e sem ofertar na casa do Senhor. E quer prosperar financeiramente. Quando eu entrego o meu dízimo, amados, qual é a atitude que eu estou demonstrando diante de Deus? O que é o dízimo para você? O dízimo é um percentual estabelecido pela palavra, para que a gente, em um passo de fé, devolva a Ele, reconhecendo a fidelidade dEle sobre as nossas vidas. É assim ou não? Sim ou não? Ele tem sido fiel a você? Aí agora eu pergunto, você tem sido fiel a Ele? Na área financeira. Ah, não, mas Deus vai me fazer prosperar. Mas não tem praticado e reconhecido a fidelidade dEle sobre a sua vida, sobre a vida do seu lar. Ah, mas eu já oferto. Ei, são coisas distintas. O dízimo é a minha atitude de reconhecer a fidelidade dEle. A oferta é a oportunidade que eu tenho de semear. Se eu semeio, eu vou colher. O dízimo é pelo que Ele já fez. Aleluia. A oferta é o que Ele ainda pode fazer. Amém, amados? Então, se eu pratico esses princípios, dentro do meu orçamento, eu estou reconhecendo e honrando a Ele. Quem é que sustenta a minha casa? Quem é que protege o meu futuro? Quem é que está governando os meus planos? Amém, amados? Quem não dá destino ao dinheiro sempre vai descobrir que o dinheiro tomou o destino sozinho. Eu não quero, amados, que o meu dinheiro tome o destino sozinho. Eu vou dar o destino que o meu dinheiro precisa ter. Amém, amados? E com as coisas certas. Quarto passo, planos e reservas. Quem aqui tem planos? Quais das famílias aqui tem planos, sonhos de realizar alguma coisa? Ei, o sonho, amados, não é um pecado. O sonho é a realidade que Deus pode tornar na nossa família.
Se eu pudesse ter um pouquinho mais de tempo aqui, eu estaria compartilhando com vocês a respeito de alguns testemunhos de sonhos que foram realizados. Mas esse não é o foco nesse momento. Mas eu preciso pensar nos meus planos, eu preciso pensar em reservas, e para isso, qual é o combustível para que essas coisas aconteçam? O meu sonho, eu preciso me planejar, eu preciso me preparar e eu preciso reservar. Se uma família ela não constrói uma reserva, amados, qualquer imprevisto se torna um desespero. É ou não é? Sim ou não? A primeira coisa que acontece é: fulano, me empresta teu cartão? Eita Jesus, quem já ouviu isso? Ei, cartão não se empresta a ninguém não. Aleluia. O cartão é pessoal. Aleluia. Então, toda família, amados, ela precisa ter uma reserva, por mínima que seja, por uma questão de sobrevivência, de segurança, para que você possa se proteger de imprevistos e aproveitar oportunidades. Nós somos da fé, amados. Nada vai nos acontecer. Quantos creem nisso? Mas se algo ruim acontecer, nós vamos estar prontos para resolver o que for necessário. Provérbios 21:5, ele diz: os planos do diligente tendem à abundância. Os planos do diligente. Quantos diligentes nós temos aqui? Ei, reserva não é incredulidade, reserva é prudência. Diga prudência. Quinto passo: trabalho, diligência e planejamento. Nós vimos lá em Deuteronômio 8:18 que Ele é quem nos dá força para que a gente possa adquirir riquezas. Eu não tenho amados que está esperando cair dinheiro do céu. Alguém aqui já teve esse testemunho? Levante sua mão. Alguém aqui já caiu dinheiro do céu para você? Então, eu entendo, amados, que eu preciso fazer alguma coisa para que o recurso financeiro possa chegar na minha mão. Eu não estou duvidando da capacidade de Deus de fazer com que o dinheiro chegue nas nossas mãos através do céu, não. Não é isso, não. Mas Deus tem outras formas de fazer com que o dinheiro chegue em nossas mãos. E uma delas é através do trabalho honesto, da diligência. Se eu for um bom funcionário, nós precisamos sermos destaques aonde nós estivermos. Sermos os melhores. Porque nós estamos ali para fazermos a diferença. É através do trabalho que Deus manifesta o seu sustento sobre as nossas vidas. Provérbios 12:24, ele diz que a mão diligente dominará. Quantos diligentes nós temos aqui? Dentro de casa, mas nós precisamos ter o hábito de ensinarmos a importância do trabalho, conversarmos sobre essas coisas, motivarmos os nossos filhos de que existe algo importante no futuro deles que não depende mais da gente. É a partir deles mesmos que eles vão construir o futuro deles. Não é ele chorar em casa: eu quero isso. Não, peraí. A sua dependência é do Senhor. Não é esse papai aqui, é esse papai aqui. Vamos sentar aqui e vamos orar juntos, para que Ele possa manifestar o recurso para a minha vida ou através da vida de alguém, e o que você quer vai chegar. Entende, amados? O resultado, amados, de tudo isso é nós desfrutarmos de uma paz dentro do nosso lar. Eu te pergunto, o que eu falei aqui, tem alguma coisa diferente que você não sabia? Tem? Todos nós, amados, já sabemos o que precisa ser feito.
O que de fato precisa ser feito? Agir, fazer, praticar. Mas sabe por que às vezes a gente não faz, amados? Porque a gente se acostuma. Ah, eu já fiz uma vez e não deu certo. Eu já fiz 2 vezes e não deu certo. Mas por que não deu certo? Será que foi o método do que você utilizou? Será que foi porque a gente caiu naquela preguiça de relaxar e não acompanhar mais? Qual é a realidade que a gente tem enfrentado, amados? Talvez, queridos, a gente tenha aprendido com os nossos pais que o importante é sempre ganhar muito dinheiro. E muitas vezes não vai ser o ganhar muito dinheiro, mas o administrar o que chega em nossas mãos. Porque o quanto mais a gente ganha, mais a gente vai arrumar destino para aquele dinheiro. É ou não é? Não, agora que chegou mais dinheiro, a gente pode comprar isso. Não, agora que chegou mais dinheiro, eu vou começar a construir uma reserva. Aleluia! Não, mas Jesus vai voltar amanhã. Eita, glória a Deus. Eu não tenho que estar me preocupando com isso. Deixa aí umas parcelinhas do boleto para o anticristo pagar. Não. Desfrute da bondade de Deus. Desfrute da abundância do Senhor. Toda casa, amados, ensina sobre finanças. O nosso lar ensina sobre finanças. Quando não tem, já entra todo mundo em desespero. Não, peraí, vamos orar. Ou, quando gasta demais e não se tem um diálogo dentro de casa. Rapaz, a gente precisa dar uma enxugada aqui. Tem muitas famílias, amadas, que vivem num desespero financeiro porque tem que aliviar as emoções. Tem que ir para o shopping gastar. Aí gasta e volta com a fatura do cartão cheia de conta para pagar. E cadê o dinheiro? E o estresse permanece do mesmo jeito. Não mudou nada. Então, são realidades, amados. Não, isso é lá no mundo. Isso tem entrado na igreja. E nós precisamos combater, amados, esse tipo de comportamento. Nós não podemos construir esse comportamento para que os nossos filhos desenvolvam eles também. Amém? A gente começa a conversar às vezes, amados, a dialogar com crianças e a gente... não, porque eu quero um celular. Uma criança com um celular. Mas por que você quer um celular? Não, porque minhas amiguinhas na escola têm. Mas tem para quê? Qual é a funcionalidade? Não, tem porque tem. Não, eu tenho que usar roupa de tal marca. Uma criança. Quando você tiver o seu dinheiro, você compra aquilo que você quer. Mas enquanto você tiver aqui em casa, quem determina a regra do jogo é a gente. Tem um ditado que diz, quem come do meu pirão, come de quê? Do meu cinturão. Não é na questão de agressão, é da educação. É de usufruir da mesma realidade daquele lá. Se você quer mais, vá atrás desse mais e traga para a gente também. Faça por onde as coisas acontecerem. Aí, outra realidade, um monte de marmanjo com 25 anos, estudando na universidade, formado, outros formados, ganhando bem, vivendo embaixo da casa de papai e mamãe, não pagam uma conta. Não, porque eu estou juntando. Consegue enxergar que são extremos? Tudo bem, amados, mas surpreendam os seus pais. Aleluia. Seja bênção. O que a gente traz, amados, como instrução para essa noite? Como família. Aquele que ajuda
aquele que gasta dentro de casa, ele precisa ser aquele que ajuda também a trazer a receita para dentro de casa. É orar junto, é planejar junto, é decidir junto. É entender que a fonte é o Senhor. Os nossos filhos, amados, eles estão aprendendo como o dinheiro governa eles, através de como a gente fala dentro de casa. Não, não tem não. Não está faltando. Isso vai construindo na vida dos nossos filhos, no consciente dos nossos filhos, essa vida de escassez. Ei, vamos orar? A nossa fonte é o Senhor, vai chegar. Josué 24:15, ele diz, amados, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Diga, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Sirva ao Senhor, amados. Sirva ao Senhor, seja no púlpito, seja no seu serviço na igreja local, seja na sua casa, seja na administração dos seus recursos no seu lar, mas sirva ao Senhor. Uma casa desorganizada, amados, ela não transmite paz. Ela não vai desfrutar da paz que excede todo o entendimento. Amém? Você recebeu algo do Senhor? Amém. Sim ou não? Amém. Então, eu queria apenas compartilhar com vocês. Eu queria que a equipe de louvor pudesse subir. Se você deseja se aprofundar um pouco mais a respeito desses assuntos, amados, o pastor autorizou compartilhar com vocês. Eu tenho publicado 2 materiais, 2 e-books, um sobre finanças de forma geral, direcionada para você que deseja administrar melhor os seus recursos financeiros, e a paz que cabe no seu orçamento vai conduzir a sua vida pessoal. E recentemente eu publiquei mais um sobre ensinamentos a respeito de filhos. Hoje é uma realidade que nós temos enfrentado, filhos que não são instruídos a respeito de como aprenderem sobre recursos financeiros. Então, esse livro ele traz desde como você pode educar os seus filhos, através de quando ele é criança até quando ele chegar na universidade. Então ele vai te trazendo metodologias dinâmicas, instruções para você como pai ensinar os seus filhos antes que o dinheiro ensine errado. Amém, amados? Que vocês possam serem abençoados com a prática dessa palavra. Aleluia. Aqui está o QR Code, então se você desejar adquirir, pode avançar e fluir e ser abençoado. Amém?